Esse texto aí, ele fala, havia naquela mesma região pastores que vinham, esse Lucas 2, 8 a 11 e 15 a 16, que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ausentando-se deles os anjos para o céu, agora o versículo 15, não é? Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Até aí, meus irmãos. Quando Jesus nasceu como criança nesta terra, ele veio, na verdade, até nós. Por quê? Sabe por quê? Porque naquele momento a glória e a excelência baixou entre nós. Desceu, o céu veio a este mundo de uma forma inédita. A glória do céu desceu até nós. A glória do céu desceu na terra. Jesus, na verdade, é a glória de Deus, é a glória celestial. Porque nós achamos e pensamos assim e acreditamos que Deus quis que fosse desse jeito. Ele predestinou o seu Filho para ser assim. Deus enviou Jesus. E nós lemos na carta de Hebreus que o Pai instituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas e que por meio dele, de Jesus Cristo, tudo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então essa passagem bíblica, meus irmãos, ela confirma muito bem, diz e sustenta que todas as coisas foram criadas e feitas pelo seu poder, o poder de Deus que veio, e que esse Jesus que se assentou com majestade à direita de Deus nas alturas, tornando-se mais poderoso que os anjos. E o versículo 3 e 4 de Hebreus vai falar sobre isso. E finalmente esse texto de Hebreus, ele mostra também uma declaração de Deus dizendo que tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. E todos os anjos de Deus o adoram. Interessante que todas as grandes verdades, meus irmãos, amigos, pessoas que nos visitam nesta noite, elas são ditas com respeito e direcionadas a Jesus. A Jesus, prestem bem atenção. Realmente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a glória do céu e unicamente por decisão divina é assim. Por isso, Jesus, quando Jesus Cristo nasceu como um bebê lá na cidade de Belém, a glória do céu chegou à terra. O céu desceu sobre a terra. E foi um ato de Deus. Foi um ato vindo da parte de Deus. E quem sabe nós jamais compreenderemos isso na sua plenitude. Quem sabe no céu um dia nós vamos entender completamente esse mistério. E o nascimento de Jesus Cristo, ele por um lado, né, o acontecimento mais conhecido que a Bíblia relata, registra, e por outro lado, na verdade, é um fato que o nosso raciocínio muitas vezes não vai conseguir alcançar
para compreender a plenitude desse acontecimento. Mas neste Natal, meus irmãos, amigos, pessoas que nos visitam, meus queridos internautas, neste ano, neste Natal de 2013, nós podemos gravar profundamente dentro do nosso coração e nos alegrar de uma maneira bastante renovada com esse glorioso, maravilhoso fato de que Jesus veio à Terra, chegou até nós, a vida pessoal de cada um. Jesus veio para nós, Ele chegou na minha vida, Ele chegou na sua vida. Isso é Natal. Jesus chega, conforme alguns dizem aí, chegando, né? Jesus chega e Ele vem. E nós vamos considerar aqui, nessa nossa reflexão, esse termo que o texto enfoca aí muito claramente, falando sobre os campos que os pastores abandonaram. Os pastores abandonaram os campos, o texto diz, não diz? Então, vamos encarar isso como as áreas das nossas vidas que às vezes precisam ser abandonadas para a gente adquirir algo melhor e maior. Os pastores, eles se encontravam nos campos e eles guardavam o seu rebanho, e é interessante que quando repentinamente eles ouviram falar do nascimento de Jesus, depois de terem recebido esta maravilhosa palavra, eles não hesitaram por um só momento e foram, o texto diz, apressadamente largando seus campos e buscando de uma forma inédita encontrar a criança que havia nascido. E eu fico a perguntar, mas que homens eram esses? Que pastores eram esses? Que abandonam tudo? Eles reagiram de uma forma, numa época tão antiga, deixando para trás os seus campos, as suas ovelhas, os seus rebanhos, para encontrar quem? Apenas o Salvador do mundo. Será que eles, na verdade, não tinham problemas? Não passavam por dificuldades? Será que esses pastores, eles viviam despreocupadamente? E eu quero dizer que naturalmente não, meus irmãos. Eles não viviam dessa forma. Esses pastores eram pessoas como nós, hoje. Mas eles estavam dispostos a deixar os seus campos para ver o Salvador. E essa disposição dos pastores os fazia diferentes das demais pessoas daquela época. É interessante isso. Se naquela ocasião se eles tivessem ficado nos campos junto com as suas ovelhas, as suas vidas nunca teriam passado por uma transformação. Se eles tivessem ficado lá, eles não teriam visto o rei recém-nascido, o Jesus, rei dos reis. Nesse tempo de Natal, chega até nós a mesma mensagem que chegou para os pastores naquela época. Eles receberam naquela época aquela mensagem. Nós somos igualmente confrontados nos dias de hoje, meus irmãos, meus amigos, meus queridos visitantes, com a mesma notícia. Jesus nasceu, e com a informação, vejam bem, de que o céu chegou à terra. Aí tem uma questão: como que nós reagimos diante disso? O que nós vamos fazer? Ficamos nos nossos campos, na nossa vidinha, na nossa mesmice, nos nossos contextos, ou nós vamos fazer alguma coisa em relação àquela notícia ou a essa notícia que nos chega? Será que vamos nos levantar e ir ao encontro de Jesus?
Talvez você ainda se encontre em algum campo que deveria abandonar imediatamente para que sua vida possa captar de uma forma inédita o verdadeiro e mais profundo sentido do Natal. Talvez você deveria deixar muitas coisas para trás para entender que de fato o céu chegou à terra. Então vamos analisar alguns campos onde talvez um ou outro de nós se encontre. Alguns campos que a gente talvez deva deixar, outros que a gente deva aderir, áreas da nossa vida. E eu quero então dizer para cada um de vocês que há um campo, campos e áreas da nossa vida. Um primeiro campo que eu tomei o texto da palavra e tirei esta colocação desse texto. O primeiro campo que eu apontaria aí seria o campo da busca sem rumo. Houve um certo homem no passado, ele se chamava Jacó. Jacó certa vez enviou o seu filho, José, para o campo, com a incumbência de ver como estavam os seus irmãos, que estavam apacentando as ovelhas em algum lugar das campinas. José se pôs a caminho para encontrar com seus irmãos. E nós vemos no texto que um homem encontrou-se com José. E quando ele se encontrou com José, ele fez uma pergunta para José. Encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que procuras? Aparentemente, meus queridos, José havia perdido o rumo e vagueava pelo campo sem saber para onde ir. E este homem que passava por ali lhe pergunta: o que você procura aqui? O que você está procurando? Eu diria para vocês que há irmãos, há cristãos, igualmente, que de alguma maneira, por alguma razão, perderam o rumo de suas vidas, completamente. Estão na igreja, mas não estão. Estão participando, mas não estão. Estão vivendo a vida cotidiana, mas dentro da igreja e longe de Deus. Perderam o rumo completamente. São cristãos, mas estão perdidos. Estão perdidos, mas diferentemente de José, isso não acontece não porque por essas pessoas não saberem o rumo que devem tomar, mas porque em algum momento de suas vidas foram conscientemente na direção errada. Pessoas assim vagueiam de uma forma errante pelo campo, porque olham apenas as coisas muitas vezes negativas ao seu redor. Ao invés de olhar somente para Jesus, o seu coração vive preso, inquieto, sem paz interior, e veem apenas a situação mundial da miserabilidade humana e não conseguem enxergar coisa boa, e a escuridão espiritual começa a fazer parte da vida dessas pessoas. Começam a ver as circunstâncias difíceis da vida em sua própria vida. Tem gente que se alimenta de dar pena da televisão. Tem gente que se alimenta de más notícias. A televisão não tem tanto poder sobre a nossa vida. Você tem um dedo que você pode apertar ou pode pegar o controle e mudar. Você não precisa ficar se alimentando de sangue todo dia. Isso te faz mal. Tem muita coisa boa para ver.
tem muita coisa boa para ler, tem muita coisa boa para meditar. E essas coisas nos fazem mal. Tem muita música boa para ouvir. E quando você então está se alimentando de coisas ruins, essas coisas vão assumindo algo dentro de você que você não consegue mais ver coisa boa em nada. E quem assume essa postura de ver apenas o que não vai bem, certamente vai ficar o quê? Deprimido. Não é? Com certeza. Quem fica olhando constantemente para aquela situação extremamente negativa, começa a ficar com medo, amedronta. Quem vive falando das trevas espirituais, que dominam, vai ter o seu próprio coração escurecido. Quem se deixa influenciar pelas dificuldades na sua família, no local de trabalho, vai acabando perdendo a sua firmeza interior. E o cristão que só olha para si acaba entrando em desespero. Não é de se admirar, meus queridos e amados irmãos, não é de se admirar que os filhos de Deus, muitos filhos de Deus, desviaram o seu foco da pessoa de Jesus, o Senhor da igreja, do Cristo amado. Essas pessoas que desviaram o seu foco, o seu olhar, perderam o rumo e sentem-se completamente desnorteadas, como José, andam errantes pelo campo. Não deveria ser assim. Se perdemos o rumo, a situação precisa mudar com urgência. O que fizeram então os pastores? Eles estavam nos campos com seus rebanhos. Ao ouvirem a mensagem de que o céu chegará à terra, deixaram seus campos e foram diretamente a Belém. Para quê? Para ver a criança, para ver o Salvador do mundo. Quem sabe você está vagando ainda pelos campos da vida, existe alguém que vê a sua situação. O Salvador, o Jesus, está aqui presente. E ele lhe pergunta: o que procuras? O que você está procurando nesta noite? Se você procura, se você já se tornou filho de Deus, pela fé no Cristo ressurreto, Jesus Cristo, anime-se e abandone o campo da desorientação. Venha até o Senhor outra vez. Busque novamente o Salvador. Dirija o seu olhar para Ele e tudo vai ficar claro para você. Você terá um rumo, você terá uma direção. E no Salmo de número 34, diz assim: encontramos a maravilhosa promessa: contemplai e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Palavra de Deus. O segundo campo que eu quero colocar aí para vocês é o campo de amargar a vida com dura servidão. Depois que os filhos de Israel haviam se multiplicado lá na terra do Egito, sabe o que aconteceu? Eles foram se tornando um povo bastante numeroso. Suas condições de vida foram ficando cada vez mais difíceis e muito penosas. A Bíblia diz, então, que os egípcios, lá com tirania, eles faziam os filhos de Israel servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam.
Muitos cristãos, meus irmãos, nossos irmãos e irmãs em Cristo, muitas vezes amargam a vida com dura servidão. Por causa do quê? Por causa de doenças, por causa de problemas familiares, por causa de movimento financeiro familiar. E a vida se torna trabalhosa demais. Mas eu quero dizer para você que, seja o que for, para esses cristãos, a sua situação momentânea é como se estivessem amargando a vida com dura servidão. Coisas da vida estão amargando, estão macerando, estão espezinhando, estão de alguma maneira abafando você. A esses queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer o seguinte: o céu chegando na terra também significa o quê? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que qualquer problema que você agora esteja enfrentando, hoje, amanhã, durante a semana. O Senhor é maior do que qualquer problema que exista na sua vida. Ele é o Senhor. Ele pode todas as coisas. Eu não sei, nem conheço você, mas você tem uma interioridade, alguma coisa dentro do seu coração existe que só Deus conhece, e Ele é maior do que isso. E se a sua confiança estiver nele, as coisas vão começar a mudar. Certamente, eu sei que você já sabe disso, mas hoje eu gostaria que você deixasse o campo da servidão e começasse a experimentar o campo da libertação. Obviamente, meus irmãos, os seus problemas existem, claro, mas você pode aniquilar o poder de destruição desses problemas se voltando a olhar firmemente para o Senhor da sua vida. Se você começar a fixar o olhar em Cristo, alguma coisa vai começar a mudar. Quem assume a postura de ver apenas o que não vai ver, certamente vai ficar deprimido. Quem fica olhando constantemente para a situação extremamente negativa, se amedronta. Então, em que constitui a força que moveu os pastores naquela época? Foi porque depois de ouvirem a mensagem de que o Salvador vier à terra, o céu desceu à terra, eles imediatamente deixaram os campos e foram até o Salvador. Eles se puseram a caminho, eles foram firmes, eles tomaram uma decisão. Então é provável que alguns pastores não se sentiam bem, outros talvez tivessem dificuldades físicas, eu não sei, problemas de saúde, estando doentes muitas vezes, abatidos, mas depois de ouvirem que hoje nos nasceu o Salvador, assim como eles deixaram os campos para verem o recém-nascido Messias de Israel, talvez você também esteja enfrentando problemas com seu esposo, com a sua esposa, você não está dando conta dos seus filhos, talvez você tenha colegas de trabalho que estão importunando a sua vida de alguma maneira, talvez você não está conseguindo tratar com seu chefe, com seus vizinhos, com seus parentes próximos, parentes íntimos, não íntimos, os seus amigos, os seus conhecidos, alguma dificuldade. Então eu quero lhes dar um conselho: perdoe aqueles
que o pisaram até o pó. Levante-se e abandone o campo da dura servidão e vá até Jesus, apressadamente, assim como você está, com tudo que lhe aflige a alma, em espírito. Faça o mesmo que o salmista fez, exclamando o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu garanto, meus irmãos, que se você tomar essa atitude pela fé, você vai experimentar uma maneira nova de que o céu de fato está sobre a terra e que você é participante disso, e você vai experimentar o céu na terra pessoalmente em sua vida, em meio às suas dores, aos seus sofrimentos. Eu poderia dizer que você vai ver Jesus, autor e consumador da sua fé. E para experimentar essa certeza, você precisa então decididamente olhar para Ele, deixando o seu campo e fazendo o que diz Hebreus 12, de 1 a 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O terceiro campo, esse é curtinho, muitos cristãos se encontram nesse campo, é o campo da humilhação. Esse campo aqui é interessante. Muitos cristãos estão neste campo e se rebelam interiormente contra este campo, o que vai servir só para prejudicar a sua relação com o Salvador, com Jesus. Então, um exemplo do Antigo Testamento, que você conhece muito bem, depois que Ruth, a Moabita, havia regressado de Belém, ou havia regressado a Belém com a sua sogra, a Noemi, o que aconteceu? Elas estavam com muita fome, não tinham o que comer em casa. Então, aconteceu o seguinte, que tinha Noemi um parente seu, marido, lá, que era parente do seu marido, e que essa pessoa era senhor de muitos bens, lá da família de Elimelec. E essa pessoa se chamava Boaz. E Ruth, a Moabita, ela disse a Noemi, sua sogra, é o seguinte: ó, nós estamos com muita fome e eu vou fazer uma coisa, deixa eu ir lá no campo para eu apanhar espigas de milho e eu vou atrás daquelas pessoas que estão cegando, tirando, colhendo, e as sobras eu vou pegando atrás, eu vou colhendo alguns sacos de milho, nós podemos fazer alguns bolos e tal. E o que a Ruth disse para ela? A Ruth disse: vai, minha filha, né? Vai. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Não era honroso fazer isso naquela época. Era humilhante. Você tem que pegar sobras. Era humilhante. Os segadores deixavam para trás as sobras, mas aí ela e sua sogra precisavam daquele cereal para se alimentar, ter o que comer, juntar
o alimento em casa, mas era muito humilhante. Uma vez que ela era gentia, havia guerra contra Israel, mas a Bíblia, nós sabemos que a palavra de Deus diz o seguinte: isso não representava problema nenhum para Ruth, porque ela fazia de todo o coração por amor à sua sogra, a Noemi. E o Senhor a recompensou ricamente, fazendo com que o Boaz, o dono de todas aquelas terras, se casasse com ela. E aquele campo que pareceu o campo da humilhação se tornou o campo da bênção. Coisa maravilhosa, né? Deus muitas vezes também envia os cristãos, olha só, ao campo da humilhação. Sabe por quê? Porque Ele quer nos transformar e nos santificar. Como Ele é Pai, como Deus é Pai, Ele muitas vezes, Ele faz isso unicamente, exclusivamente, por amor aos seus filhos. Muitos de nós, meus irmãos, passamos pelo campo da humilhação, pelo campo da amargura, pelo campo do desgosto. Por quê? Porque nós queremos que o Senhor nos transforme, né? E Ele não vai nos transformar se nós muitas vezes não passarmos pelo campo da humilhação e do dissabor. De forma alguma, meus irmãos, nós desejamos andar atrás de segadores, não é mesmo? Atrás de sobras, de um tanto que sobrou. Isso seria demais para o nosso orgulho. E ela falou: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que vou favorecer. Ela disse: vai, minha filha, vai lá e faz isso. Eu penso, meus irmãos, que o maior problema para nós cristãos, sabe o que é? É o nosso próprio eu. De forma alguma eu quero ser atacado, exposto. Não admitimos que é assim que acontece muitas vezes, mas quantos cristãos firmes já explodiram interiormente quando o irmão o atacou e o humilhou, muitas vezes. Foi doloroso. É quando outros cristãos ou familiares tocam em nosso eu tão vulnerável. Muitas palavras amargas que vêm sobre nós, muitas vezes são ditas coisas, e quando nós nos rebelamos, rebaixados, nós nos tornamos o nosso campo de humilhação em campo de amargura, de desgosto e, sobretudo, de rancor. Esse comportamento, ele pode, de alguma maneira, prejudicar nosso relacionamento com Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele nasceu enrolado numa manta, ele foi maltratado por suas próprias criaturas, mas ele se manteve, o quê? Manso e humilde de coração. Na festa de Natal, nós igualmente deveríamos começar com urgência a ararmos o nosso campo da amargura e do rancor, para que o nosso coração se transforme cada vez mais no campo da humilhação, da disciplina. E esse é o alvo de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos tratar com o nosso orgulho. Porque em Romanos 8,37 diz assim: todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que
nos ama. E o último campo que eu quero terminar bem rapidamente é esse, é o campo da oração. O céu na terra, isso existe? Existe. Para todos os que cultivam uma vida de oração, que plantam e regam no campo de oração. O céu vem até a terra. E ele vem somente, eu posso dizer que somente aqueles crentes que vivem uma vida de oração terão profunda comunhão com Cristo. E isso é literalmente céu na terra. Nós vemos que Isaac, ele saiu a orar no campo, a orar sobre o campo, à tarde. A tarde vem caindo e a noite vem chegando. O relógio de Deus está apontando a direção. E eu posso dizer, meus irmãos, que ninguém terá coragem de contradizer essa afirmação. Sabe por quê? Porque diariamente nós vemos, nós ouvimos que a decadência aumenta cada dia nas áreas, diferentes áreas da vida humana. Os sinais da volta de Cristo estão aí. Cantamos nesta noite aqui o quê? Ansioso espero. O quê? Você espera ansioso a volta de Cristo? Ah, Senhor, volta logo. Vem, Senhor, nos buscar. Você tem essa ansiedade dentro da alma quando canta? Ansioso espera a sua volta. Os sinais da volta de Cristo estão aí, estão diante dos nossos olhos, e nós precisamos nos preparar. Justamente por isso, os cristãos renascidos deveriam cultivar ainda mais intensamente uma vida de oração. Hoje, mais do que nunca, entrando mais e mais neste campo abençoado, porque ainda em breve, dentro de muito pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Os pastores deixaram os campos, foram até Jesus, onde Jesus estava. Que nesse dia, meus irmãos, que nesta hora, que neste Natal, você também possa deixar as possíveis diferentes áreas ou campos que impedem você de chegar a Jesus. E ir até onde Jesus está, porque Ele está bem aqui entre nós, olhando para você, e quem sabe dizendo assim: vem, meu filho, porque eu te aguardo há muito tempo para estar comigo. Vem, meu filho, porque eu tenho bênção para a sua vida. E Ele está aqui. Deixe os campos. Venha renovar os seus votos. Venha retomar os seus compromissos. Venha reatar a sua comunhão com o Senhor da sua vida. Venha hoje restaurar os seus caminhos e de novo experimentar as bênçãos que pode trazer o Natal de Jesus na sua vida. Porque foi no Natal de Jesus que o céu desceu à terra. E eu quero terminar essa mensagem com uma poesia que é um hino, uma poesia de um hino que eu gosto muito. E essa poesia diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. A outra parte diz assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa oculta, boa ou ruim, é sempre certo com Cristo em mim.
Oh, aleluia, sim é céu. É céu fluir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu. Aleluia. Que Deus abençoe você. Você tenha um feliz Natal com Jesus.